Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma daquelas decisões da diretoria do Goiás que deixa o torcedor do Verdão preocupado e de cabelo em pé, tentando entender qual é o sentido, qual é a lógica de um pensamento tão pequeno como esse. Primeiramente, tá, informação divulgada pelo Globo Esporte, também pelo próprio Goiás através do seu Twitter, nesta manhã de quinta-feira, pelo menos há esta informação pública do próprio clube, né, onde o Goiás acertou o empréstimo do meia Larson por um período de 1 ano ao Palmeiras. O Palmeiras terá uma opção de compra ao término do contrato, junto a este empréstimo, podendo adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato dele com o Goiás vai até o final de 2027, segundo informações do Vitor Pimenta. Um abraço para o Pimenta, inclusive, através do seu Twitter. O Goiás que tem, pelo menos renovou o contrato do jogador, mas na minha opinião, tá, é um tapa na cara do torcedor. Por quê? Na mesma semana que o Goiás traz um jogador do Palmeiras, do Cruzeiro de empréstimo, que é o Vitinho, meio-campista, né, nessa mesma função do gramado, o Goiás empresta um jogador que é seu, tem contrato longo, revelado nas categorias de base do clube, para um outro clube importante no futebol brasileiro. Isso para mim não tem cabimento. Mas o Palmeiras ele tem um potencial de revenda do jogador que aqui no Goiás ele não teria. Eu concordo em partes, tá? Eu concordo que, por exemplo, se o Larson ele faz 10 jogos no profissional do Goiás esse ano, é capaz do jogador não ser negociado nem por, sei lá, 5, 6 milhões de reais. Se ele faz 10 jogos no elenco profissional do Palmeiras, aí já é outra história, né? Esses mesmos milhões de reais viram em euros. Eu concordo com isso. Mas o Goiás ele não tem que pensar apenas na questão financeira. Como que um jogador que é tido como seus principais na equipe sub-20, marcando 6 gols no ano passado, convocado também para a seleção da categoria, não é aproveitado no elenco profissional. Um jogador que não teve nenhum jogo na equipe de cima do Goiás, não ficou no banco de reservas nessa temporada de 2025. E não é aquela situação, por exemplo, do jogador pertencer a um empresário e o Goiás está em reta final de contrato e tenta passar ele para um outro clube só para não perder o jogador 100% de graça. Não é isso. O Larson tem contrato com o Goiás ainda ativo. E volto a dizer, na mesma semana em que o Goiás traz um jogador do Cruzeiro de 20 anos de idade para o seu meio de campo de empréstimo, onde ao final da temporada o Vitinho, indo bem ou mal, ele não fica no Goiás, o Goiás toma a decisão, mesmo precisando de um jogador como esse no seu elenco, para ser uma opção nessa função de um meia criativo para o Jair Ventura, de emprestar o atleta para o Palmeiras. Então, assim, o Goiás ele precisa rever os seus conceitos, porque se for para continuar com a base, gastando e não utilizando, é melhor fechar a base. Porque, assim, qual foi a última revelação que o Goiás teve dentro do seu elenco profissional? O Goiás não utiliza os garotos, o Goiás o Goiás não revela mais. E tem um custo alto com isso, claro, não é comparado ao do Palmeiras, ao do Flamengo, não estou falando que deveria revelar desta mesma quantidade. Mas há um trabalho sendo bem feito, o Eduardo Pinheiro conseguiu sim organizar muito bem a estrutura da base do Goiás, mas eles não jogam. Então se for para pegar um jogador e emprestar ele para o Palmeiras, eu sendo bem sincero, do jeito que o Goiás está sendo gerido hoje, essa questão de não usar os caras da base, eu preferiria fechar a base, né? E teria uma economia gigante para o Goiás, em termos financeiros, já que não vai revelar ninguém mesmo, utiliza esse dinheiro para fazer o que já vem sendo feito, que são os empréstimos, enfim, esse Goiás de sempre, que contrata só jogador livre no mercado, não tem coragem de investir em atletas que precisam de uma compensação financeira um pouquinho maior, o Goiás já pula para trás. É um clube que não é SAF, que está parado no tempo e que ainda não utiliza aquilo que foi o grande diferencial do Goiás, do Coritiba, do Atlético Paranaense, muitos anos, que é as suas categorias de base. Então, sendo bem sincero, hoje eu vejo um Goiás com um cenário perdido, né? O Goiás basicamente, acho que não sabe o que quer fazer em relação à base, uma estrutura de clube, aquilo que vê no longo prazo. Acho que essa é a impressão que o Goiás passa para o seu torcedor nesse momento. Discordo 100% desse empréstimo do Larson. Acho que o jogador tem tudo sim para jogar bem pelo Palmeiras, render uma boa quantia financeira para o Goiás. Mas o Goiás não seria mais interessante até mesmo para um garoto como esse jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, o cara tem contrato longo, acho que para mim é um exagero sem tamanho. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas uma decisão decepcionante e afrontosa do Goiás